Olha, a história da independência africana Bem, é uma história de duas faces. De um lado, tem toda aquela euforia, sabe? A liberdade conquistada com muita luta. Mas do outro lado, uma batalha que em muitos lugares estava só começando. E é justamente isso que a gente vai desvendar aqui. Os triunfos que moldaram um continente e os desafios que, nossa, ecoam até hoje. Isso já levanta uma pergunta que é, assim, fundamental e que vai guiar toda a nossa conversa. O que acontece no dia seguinte em que a liberdade é finalmente conquistada? Pois é, porque como a gente vai ver, a independência nunca foi um ponto final. Na verdade, foi o começo de uma jornada completamente nova e, muitas vezes, bem inesperada. Então, para começar, vamos dar uma olhada nesse caminho até a liberdade. E olha, essa é uma jornada que não começa no século XX, não. Ela tem raízes muito mais profundas na história de impérios e reinos milenários do continente. É que, muito antes da chegada dos europeus, a África já era um continente de sociedades super sofisticadas. Pensa só, estamos falando do berço da humanidade, o lugar onde as primeiras ferramentas foram criadas. Civilizações poderosíssimas como o Império de Gana, o Reino de Kush, elas prosperavam com redes de comércio gigantescas, e cidades como Timbuktu eram verdadeiros centros globais de conhecimento. Essa era a base de tudo, sabe? Milênios de soberania e de uma cultura riquíssima. E aí, essa linha do tempo mostra a grande ruptura. A gente vê a transição daqueles impérios antigos para a Conferência de Berlim, onde, assim, o continente foi literalmente fatiado entre as potências europeias, ignorando completamente os povos que viviam ali. A partir desse ponto, claro, a resistência começa a crescer, e aí vem os marcos importantíssimos, como a independência de Gana em 1957 e o fim do apartheid na África do Sul, aquele sistema terrível de segregação racial. Tudo isso mostra a jornada longa e difícil de volta ao direito de decidir o próprio destino. E essa reconquista da liberdade, nossa, ela trouxe momentos de triunfo absolutamente incríveis. Agora a gente vai focar justamente nessas conquistas, nos frutos dessa autodeterminação. E os resultados positivos foram imediatos e profundos. A soberania nacional, o que isso significa? Significava que nações como a Nigéria e Moçambique podiam finalmente governar a si mesmas. E junto com isso, veio um renascimento cultural fantástico, um orgulho renovado nas tradições, na arte, na música, que começou a influenciar o mundo inteiro. Era, no fim das contas, a retomada da própria identidade e do poder de decisão. Só que a história não acaba na celebração. A independência também trouxe à tona uma realidade muito dura. Uma luta que foi herdada com cicatrizes bem profundas deixadas pelo colonialismo. E aqui está o cerne da questão. Leiam bem. Mas os mapas dessas novas nações foram desenhados por seus antigos colonizadores. Essa frase, sozinha, resume a falha fundamental de todo o processo. As novas nações nasceram dentro de fronteiras que não eram suas, fronteiras que não refletiam suas culturas, suas etnias, suas histórias. Essa comparação aqui deixa o problema claríssimo. Olha só o contraste. De um lado, a África antes da colonização, com suas estruturas políticas e culturais super diversas, suas rotas de comércio, e do outro, o que o colonialismo deixou. Fronteiras artificiais que juntaram grupos inimigos e separaram povos aliados. E economias inteiras pensadas não para o bem da África, mas para extrair riqueza para a Europa. Essa foi a base, uma base totalmente fraturada sobre a qual as novas nações tiveram que se erguer. E tem uma frase do Kwame Nkrumah, o grande líder da independência de Gana, que resume perfeitamente o próximo desafio. Ele disse: a independência política sem independência econômica é uma ilusão. Ou seja, conquistar a liberdade política era só o primeiro passo. A soberania de verdade exigia ter controle sobre o próprio destino econômico. E o resultado disso? Bom, os obstáculos foram se acumulando. A dependência econômica das antigas potências coloniais, ela continuou. A instabilidade política, que era alimentada por aquelas fronteiras artificiais, levou a golpes de Estado, a guerras civis terríveis, e a exploração de recursos também não parou, com a riqueza do continente indo, muitas vezes, parar em outro lugar. O ponto central aqui é entender que cada um desses problemas está diretamente amarrado a essa herança colonial. Ok, mas e hoje? Como é que esse legado todo continua vivo? Vamos ver agora como o continente segue navegando por essa herança tão complexa para construir o seu futuro. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para destacar algo que muitas vezes acaba sendo esquecido: o papel das mulheres. Elas foram verdadeiros pilares na luta pela liberdade. Elas lutaram na resistência armada, elas organizaram as comunidades, elas lideraram, tanto na linha de frente quanto na base. O papel delas na construção dessas novas nações foi simplesmente indispensável.
Beleza, então qual é o caminho a seguir? As estratégias que estão moldando o futuro do continente passam por alguns pontos-chave. Primeiro, investir pesado em educação, para resgatar toda aquela herança intelectual. Segundo, fortalecer a identidade cultural, que funciona como um escudo contra pressões de fora. E terceiro, abraçar a inovação, usar a tecnologia para criar soluções próprias para desafios que são antigos, mas também para os novos que aparecem. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, amarra toda a nossa conversa. A jornada da África é a prova viva de que o futuro não se constrói ignorando o passado, mas se encarando ele de frente, de forma honesta e contínua. É um equilíbrio muito delicado, sabe? Entre celebrar as vitórias e aprender com as cicatrizes para, no fim das contas, continuar trilhando esse caminho de autodeterminação.